Em julho de 2021, o presidente americano Joe Biden foi questionado se a tomada do Afeganistão pelo Talibã era inevitável. Esta foi sua resposta. Não, não é. Porque você tem. As tropas afegãs têm 30 mil bem equipadas, tão bem quanto qualquer exército do mundo, e uma força aérea. Contra algo em torno de 75 mil talibãs não é inevitável. Agora sabemos que não foi isso que aconteceu. Em menos de 2 meses, os talibãs tomaram Cabul e os americanos foram forçados a uma retirada humilhante e incompetente. A retirada foi tão mal feita que os americanos deixaram cerca de 80 bilhões de dólares em armas e equipamentos. Por exemplo, este é um helicóptero americano sendo pilotado pelos talibãs. Tudo isso leva à questão: como os talibãs conseguiram? O que houve com os 30 mil soldados mencionados por Joe Biden? Por que não conseguiram controlar o país? Neste vídeo, vou responder a todas essas perguntas. Antes, farei um breve resumo do que ocorreu. A história da guerra no Afeganistão. Por muito tempo, o Afeganistão foi chamado de cemitério dos impérios, e isso por um motivo. O Afeganistão é um lugar implacável. Sua paisagem é muito difícil de atravessar, com montanhas, vales íngremes e desertos. Seu clima é muito rigoroso, com calor e frio extremos. Essas condições rigorosas sempre deram ao resistente defensor local uma vantagem significativa sobre qualquer exército invasor. Isso mostrava que o Afeganistão sempre foi difícil de controlar remotamente. Durante a maior parte da história, foi uma terra de fronteira por onde exércitos passavam rumo a regiões mais ricas, como Índia ou Pérsia. O Afeganistão tornou-se independente do Reino Unido em 1919. Na época, a nação era liderada por Amanullah Khan, um governante liberal e progressista que promoveu reformas como a educação feminina e a criação de uma constituição. Após 9 anos de independência, eclodiu uma guerra civil e o rei Amanullah abdicou. Em 1933, Zayed Shah assumiu o trono, iniciando o período mais longo de estabilidade na história do Afeganistão. Nesse período, o Afeganistão era mais liberal e Zayed Shah criou uma democracia parlamentar, dando às mulheres direito ao voto. No entanto, a estabilidade não durou, pois Zaya foi deposto em 1973 por seu primo e ex-primeiro-ministro Dawood Khan. Então, 5 anos depois, o próprio Khan foi deposto e o Estado afegão começou a desmoronar. Em 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão, iniciando 9 anos de conflito brutal que matou cerca de 10% da população. A União Soviética acabou desistindo do conflito e saiu em 1989. Mesmo após a saída da União Soviética, a guerra civil continuou. Na década de 1990, vários grupos de milícia comandados por senhores da guerra disputaram o controle do país. Em 1997, o grupo mais poderoso era o Talibã, um movimento islâmico extremista que era apoiado pelo Paquistão. Eles controlavam cerca de 85% do país e a capital, Cabul. Com o Talibã no poder, o Afeganistão virou centro do terrorismo islâmico e campo de treinamento para jihadistas contra o Ocidente. Vários grupos terroristas atuavam, mas o principal era a Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. Bin Laden era de uma família saudita muito rica e próxima da realeza. O pai dele era magnata da construção civil e sua empresa construiu marcos famosos na Arábia Saudita. Quando seu pai morreu, Osama Bin Laden herdou uma grande fortuna usada para financiar suas atividades terroristas. Em 1996, ele publicou uma declaração de guerra contra a América, argumentando que ela há muito tempo cometia crimes contra muçulmanos. Nos anos seguintes, Bin Laden orquestraria vários ataques terroristas contra alvos americanos. O primeiro foi em 1998, quando a Al-Qaeda detonou 2 caminhões-bomba nas embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia. O ataque matou mais de 200 pessoas e elevou muito o perfil de Bin Laden. Em outubro de 2000, a Al-Qaeda atacou um navio da Marinha dos Estados Unidos da América no Iêmen, abriu um buraco na lateral e matou 15 militares americanos. No entanto, esses ataques foram pequenos, comparados ao que estava por vir.
Em setembro de 2001, a Al-Qaeda realizou o pior ataque terrorista da história ao sequestrar aviões de passageiros e lançá-los contra o World Trade Center. O ataque em Nova York matou quase 3.000 pessoas e deixou o mundo atônito. Os americanos não souberam responder de imediato. Bin Laden planejou e orquestrou o ataque no Afeganistão, mas não fazia parte do governo local e nenhum terrorista era afegão. Vale lembrar que Talibã e Al-Qaeda não eram o mesmo grupo e nem sempre tiveram boas relações. O Talibã era, na prática, o governo mais próximo de um Estado no Afeganistão. O país vivia uma guerra civil e o Talibã controlava só 85% do território. A Al-Qaeda, por sua vez, era só uma organização terrorista focada em combater os Estados Unidos. Ela existia no Afeganistão com a permissão do Talibã, que teoricamente poderia tê-la expulsado do país. Os americanos realmente iniciaram conversas com o Talibã para ver se poderiam ser persuadidos a entregar Bin Laden, mas a negociação não levou a nada. No fim, com o Talibã recusando cooperação, os Estados Unidos da América decidiram derrubá-los, apoiando a coalizão de senhores da guerra afegãos. O apoio dos Estados Unidos da América foi eficaz e, em cerca de 2 meses, o Talibã foi derrubado ao custo de 13 vidas americanas. Apesar disso, os americanos não atingiram seu objetivo principal de matar ou capturar Osama Bin Laden. Infelizmente para os americanos, pouco se pensou sobre o que fazer depois que o Talibã foi deposto. Se os americanos partissem, o Talibã provavelmente retornaria e o Afeganistão simplesmente continuaria sua guerra civil. Decidiu-se que forças internacionais lideradas pelos Estados Unidos da América ficariam no país para tentar criar o Estado de Direito e um governo democrático. Em 22 de dezembro, Hamid Karzai foi nomeado presidente do país e permaneceria no cargo por cerca de 12 anos. O Talibã foi bastante enfraquecido, mas não eliminado. A maioria deles havia fugido para o Paquistão, onde encontraram um refúgio seguro para se reagrupar e se rearmar. Com mais força, iniciaram uma guerrilha contra o governo apoiado pelo Ocidente. Para combater isso, a coalizão internacional começou a treinar e equipar um exército afegão que, em teoria, lutaria contra o Talibã e traria segurança ao país. Nos anos seguintes, o Afeganistão ficou em uma situação muito precária, com o governo central fraco conseguindo se manter no poder, mas incapaz de trazer segurança total. Havia violência constante e o Talibã conseguiu controlar grande parte do território. Em 2009, o presidente Barack Obama enviou mais 30.000 soldados dos Estados Unidos da América para eliminar o Talibã, mas não funcionou. Soldados da coalizão morriam constantemente em armadilhas e emboscadas. Eventualmente, em 2014 completos, 13 anos após a invasão inicial, a maioria da coalizão internacional retirou suas forças. Os Estados Unidos da América e o Reino Unido mantiveram algumas forças, mas reduziram muito o número. A partir de agora, eles só atuariam em funções de apoio, não de combate. Havia temores de colapso do Estado afegão, mas, com apoio dos Estados Unidos da América e Reino Unido, ele conseguiu se manter. Com o tempo, esse apoio ficou impopular nos Estados Unidos da América. Muitos americanos passaram a duvidar se o dinheiro dos impostos estava sendo bem usado. Em 2016, Donald Trump venceu a presidência dos Estados Unidos da América, sendo cético sobre o envolvimento americano no Afeganistão. Sob sua liderança, os Estados Unidos assinaram um tratado de paz com o Talibã em fevereiro de 2020, com o objetivo de encerrar a guerra. Em troca da promessa do Talibã de barrar o terrorismo, os Estados Unidos concordaram em retirar todas suas forças do Afeganistão. Em 2021, as forças da coalizão e da OTAN se retiraram. Em maio, as últimas já tinham partido. Agora só restavam as forças americanas. No início de maio, o país estava mais ou menos assim, com o governo e o Talibã controlando aproximadamente a mesma quantidade de território, e com muitas áreas em disputa. No entanto, esse mapa iria mudar muito rápido. Em maio, os Estados Unidos da América deixaram sua base aérea em Kandahar. Em julho, eles deixaram a base aérea de Bagram, ao norte de Cabul. Os americanos deixaram a base aérea às 3 horas, sem avisar as forças afegãs aliadas. Os afegãos só descobriram quando acordaram. A evacuação da base aérea de Bagram foi um bom indicativo de quão desorganizada e caótica seria a retirada. Agora,
os americanos só tinham presença na capital, Cabul. Enquanto isso, o Talibã estava tomando grandes áreas de território. Em 14 de julho, eles tomaram Spin Baldak, uma importante passagem para o Paquistão. Em agosto, o exército afegão colapsou totalmente. Em vários lugares, ele sumiu quando comandantes locais viram que o Talibã venceria e fizeram acordos. Várias províncias foram tomadas pelo Talibã sem resistência, pois o exército afegão perdeu a vontade de lutar. No dia 15 de agosto, o Talibã entrou em Cabul, e o que se seguiu foi um verdadeiro pandemônio e caos. Os americanos ainda não tinham evacuado totalmente a cidade, e por isso teriam que retirar suas forças enquanto ela estava sob o controle do Talibã. Para piorar a situação, havia um grande número de afegãos que haviam ajudado os americanos, e agora temiam represálias do Talibã. Em teoria, os Estados Unidos também queriam tirar essas pessoas de lá, mas a situação era tão caótica que não havia nenhum procedimento para que isso acontecesse. Helicópteros militares estavam evacuando freneticamente o pessoal da Embaixada dos Estados Unidos. Os americanos tinham cerca de 5.000 soldados em Cabul e tentavam controlar uma pequena área da cidade, incluindo o aeroporto. A população civil estava em pânico, temendo o que ocorreria sob o regime do Talibã. Muitas pessoas tentaram invadir os aviões americanos. Uma filmagem famosa mostrou centenas tentando desesperadamente se agarrar a um avião americano para sair do Afeganistão. Várias pessoas morreram no caos, incluindo uma que conseguiu entrar no trem de pouso do avião. Americanos e britânicos levariam cerca de 2 semanas para evacuar Cabul, em um dos momentos mais humilhantes da história dos Estados Unidos da América. Em 26 de agosto, um ataque terrorista do Estado Islâmico matou quase 200 pessoas, entre elas 13 militares americanos. O último voo de evacuação americano ocorreu em 31 de agosto, dando ao Talibã controle quase total do país. A guerra dos Estados Unidos da América no Afeganistão terminou como um amargo fracasso. Os Estados Unidos mantiveram tropas no Afeganistão por 20 anos sem resultados. O Talibã estava no poder antes da chegada dos americanos e continuou no poder depois que eles partiram. Então foi isso que aconteceu. O colapso total do exército e do governo afegãos em apenas algumas semanas. O que explica essa derrota impressionante? Bem, provavelmente o mais importante a se destacar é o quão fraco e corrupto era o Estado afegão. Para entender o governo afegão, é preciso conhecer as circunstâncias de sua origem. Então precisamos analisar mais de perto o que geralmente chamamos de governo americano. Invasão do Afeganistão. Acredito que chamar a intervenção americana em 2001 de invasão é um erro de caracterização. Para entender o que quero dizer, basta olhar para o número de tropas que os Estados Unidos enviaram ao Afeganistão em comparação, por exemplo, com o Iraque. A invasão americana do Iraque foi sem dúvida uma invasão. Enviaram quase 500 mil de soldados para ocupar o país. No Afeganistão, os 5.000 homens, apenas 1% dos soldados. Em vez de pensar nisso como uma invasão, acho melhor considerar como os Estados Unidos apoiando um dos lados em uma guerra civil que já estava em andamento. Antes de 2001, o Afeganistão vivia uma guerra civil entre o Talibã e a Aliança do Norte. O Talibã controlava cerca de 85% do país. O conflito estava em impasse há cerca de 5 anos, sem que Talibã ou Aliança do Norte conseguissem vencer decisivamente. Quando os Estados Unidos se envolveram no final de 2001, o que fizeram foi desequilibrar a balança a favor dos senhores da guerra da Aliança do Norte, permitindo que eles derrotassem o Talibã. A grande maioria dos combates em terra foi realizada pela Aliança do Norte. Os Estados Unidos os ajudaram a vencer com apoio aéreo, forças especiais e dinheiro. Por exemplo, um americano, possivelmente um agente da CIA, estaria em solo conversando com um senhor da guerra afegão que indicaria ao agente onde desejavam ataques aéreos dos Estados Unidos da América. Com essa ajuda, os senhores da guerra derrotaram e expulsaram o Talibã do país. Para os americanos, isso foi conveniente e exigiu o envio de apenas 5.000 soldados, resultando em 13 baixas. No entanto, isso também significou que, quando os Estados Unidos da América quiseram formar um governo afegão que pudessem apoiar, não havia como fazer isso sem o apoio dos senhores da guerra da Aliança do Norte. Eles foram fundamentais na expulsão do Talibã e controlavam de fato o país no terreno. Claro, do ponto de vista deles, foram eles que realmente venceram a guerra.
Como era de se esperar, esses senhores da guerra afegãos eram figuras bastante desagradáveis e suspeitas. Para ilustrar, quero analisar alguns deles de perto. Primeiro falarei sobre Abdul Rashid Dostum. Dostum era muito influente entre os uzbeques étnicos do norte do Afeganistão. No auge do poder, ele contava com milhões de uzbeques e participou da guerra civil afegã por décadas. Na verdade, ele chegou a lutar pelos soviéticos nos anos 1980. Dostum, como outros senhores da guerra, mantinha um exército próprio para controlar seu território. Ele liderava cerca de 10 mil homens e possuía tanques T-55 soviéticos antigos. Alguns senhores da guerra possuíam helicópteros. Como muitos deles no Afeganistão, Dostum era praticamente um psicopata. Por exemplo, em certo momento ele quis se casar com sua namorada de 15 anos, mesmo já tendo 2 esposas. Ele queria ter uma terceira. Dostum precisava do consentimento de suas 2 esposas atuais, mas elas recusaram. Ele obrigou seu motorista a se casar com sua namorada de 15 anos, permitindo que continuassem se encontrando em segredo. O motorista se recusou a casar com a garota e então Dostum o puniu brutalmente. Ele e seus seguranças estupraram e torturaram o motorista repetidamente durante vários dias. Eventualmente, eles o deixaram acorrentado pelo lábio dentro de um container de caminhão. Esse tipo de comportamento psicopata era típico de Dostum, que costumava usar violência sexual contra seus opositores políticos. Ele também era um pedófilo que estuprava crianças. Infelizmente, Dostum é exatamente o tipo de personagem com quem os americanos estavam cooperando, tanto para se livrar do Talibã quanto no governo depois. Ele já lutava na Guerra Civil antes de 2001. Então, quando os americanos chegaram querendo expulsar o Talibã, foram pessoas como Dostum que eles tiveram que apoiar. Eles lhe davam dinheiro e faziam ataques aéreos onde ele ordenava. Seus homens expulsaram o Talibã do país, o que significava que os Estados Unidos da América não tinham escolha, a não ser incluí-lo no novo governo afegão que estavam criando. Dostum tornou-se vice-presidente em 2014 e marechal do exército. Outro senhor da guerra era Abdul Razik. Durante a ocupação americana, Razik virou chefe de polícia de Kandahar e um dos oficiais de segurança mais influentes. Assim como Dostum, ele era extremamente corrupto e talvez ainda mais psicopata. Por exemplo, ele torturava prisioneiros em masmorras e fazia execuções extrajudiciais. O comportamento dele era tão ruim que a Organização das Nações Unidas queria que ele fosse processado e os americanos proibiram a transferência de detentos para suas prisões. Ele também era corrupto, roubando muito dinheiro. Por exemplo, ele pegou muito dinheiro que o governo deveria estar recebendo em impostos, em Spin Boldak. Ao cruzar para o Paquistão, Razik também estava diretamente envolvido no contrabando de drogas. Como você pode imaginar com esses homens por perto, a política afegã parecia Game of Thrones. O Afeganistão era balcanizado e o poder dependia do número de tropas sob comando de cada homem. Considerando que esse tipo de homem era uma grande parte do governo afegão, não deveria ser surpresa que ele tenha desmoronado. Muitos senhores da guerra não se davam bem e alguns já haviam lutado entre si. A única coisa que unia eles desde o começo era o fato de estarem lutando contra o Talibã, e mesmo isso não era verdade para todos eles. Espero que você tenha visto algumas pessoas do governo afegão. Chamar isso de corrupto não reflete a realidade. Era uma instituição Frankenstein, formada por ex-senhores da guerra, tecnocratas e ocidentais bem-intencionados, geralmente com objetivos e motivações conflitantes. Muitos de seus membros tinham pouco compromisso com o sucesso. Para alguns deles, era basicamente apenas um meio de roubar o dinheiro da ajuda internacional. Como você pode imaginar, era uma instituição muito fraca, o que fica claro ao analisarmos seu funcionamento financeiro. Durante toda a sua existência, o governo afegão foi totalmente dependente do dinheiro americano para conseguir manter as luzes acesas. Por exemplo, em 2017, o gasto total do governo pelo governo afegão foi de cerca de 11 bilhões de dólares. Só um quarto veio de impostos. 8,5 bilhões ou 3/4 vieram de ajuda internacional, principalmente dos Estados Unidos da América. Cerca de 40% desse total foi destinado à segurança, exército e polícia. É impossível saber exatamente com que o dinheiro estava sendo gasto, mas o que é certo é que uma enorme parte dele estava sendo desperdiçada e roubada. Uma das formas mais comuns de roubo de dinheiro
era quando um funcionário corrupto recebia verba para administrar uma escola ou hospital, mas simplesmente embolsava o dinheiro. Segundo um relatório americano de 2016, a insegurança impedia a inspeção dos projetos de reconstrução financiados pelos Estados Unidos da América. Milhões de dólares estavam sendo roubados e o governo estava pagando por inúmeras escolas fantasmas, professores fantasmas e alunos fantasmas que não existiam. Às vezes, a corrupção era tão gritante que beirava o absurdo. Por exemplo, o transporte rodoviário que abastecia as forças americanas enviou muito dinheiro para pessoas suspeitas. Nas palavras de um relatório, o sistema de transporte alimentou um grande esquema de proteção comandado por uma rede obscura de senhores da guerra, chefes, comandantes e autoridades afegãs corruptas. Um dono de uma empresa de transporte conseguiu, na verdade, colocar as mãos em mais de 160 milhões de dólares do dinheiro dos contribuintes americanos. No entanto, apenas olhando para quanto dinheiro de ajuda estava sendo destinado, o governo, na verdade, subestima o quanto de ajuda estava recebendo. Isso porque, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos da América estavam financiando o governo afegão, também estavam gastando uma enorme quantidade de dinheiro para manter as tropas americanas lá, ajudando na luta contra o Talibã. Entre 2016 e 2020, gastavam cerca de 40 bilhões de dólares por ano com as forças militares locais. Outro grande problema era que o governo nem sequer controlava de verdade as áreas que, no papel, estavam sob seu domínio. Por exemplo, aqui está um mapa de 2017. Embora supostamente controlasse a maior parte do país, o governo tinha pouco poder nessas áreas. Essas áreas até tinham algumas tropas do governo, mas elas geralmente ficavam paradas em suas bases e postos avançados, em vez de projetar o poder do governo central. Em algumas aldeias, o governo controlava durante o dia e depois recuava à noite, e então o Talibã assumia o controle durante a noite. No fim, o Talibã assumiu o controle do Afeganistão ao derrotar o Exército Nacional Afegão. Precisamos analisar isso melhor. Como diz o ditado, um exército reflete o governo que representa. Como o governo afegão era corrupto e disfuncional, não surpreende que o exército também enfrentasse grandes problemas. No papel, o exército afegão tinha mais de 20 mil homens à sua disposição, o que faria dele uma força de combate formidável. No entanto, na realidade havia muito menos do que isso. Isso porque muitos soldados eram fantasmas inexistentes. Um comandante local afirmava ter 1.000 homens para receber salários, comida, roupas e equipamentos. Na realidade, podia haver apenas 1.200 soldados. O comandante pegava o dinheiro e vendia o equipamento no mercado negro. Muito desse equipamento ia parar com o Talibã. Os soldados fantasmas eram um problema, pois além da perda de dinheiro, impediam saber a real capacidade do exército afegão. Um relatório americano afirmou: nem os Estados Unidos da América, nem seus aliados afegãos sabem quantos soldados e policiais afegãos estão disponíveis, ou, por extensão, a real natureza de suas capacidades. Os soldados geralmente estavam muito desmoralizados e pouco comprometidos com o governo afegão. Isso ocorria principalmente porque a taxa de baixas era muito alta. Segundo o presidente afegão Ashraf Ghani, cerca de 9.000 homens morriam por ano. Outro fator era que muitos não recebiam pagamento, pois o dinheiro dos salários dos soldados era frequentemente roubado. Isso também acontecia com outros suprimentos de que os homens precisavam, como comida e munição. Considerando que os soldados estavam sendo tão prejudicados, você não vai se surpreender ao saber disso. Muitos deles desertaram. Em determinado momento, cerca de 5.000 homens por mês estavam abandonando o exército. Mesmo quando os homens não desertavam, eles frequentemente simplesmente iam embora depois que seu contrato de serviço terminava. Isso era um problema, pois dinheiro foi investido no treinamento desses homens e sua experiência se perdia. Outro grande problema era que o exército dependia do apoio americano. Não houve esforço para criar um exército autossustentável. O exército afegão foi formado nos moldes americanos, com tecnologia avançada, cadeia de suprimentos extensa e táticas complexas. Tentar fazer um exército composto principalmente por homens analfabetos operar dessa forma nunca iria funcionar. Olhando para trás, realmente é um pouco louco como os americanos construíram uma força que era tão intrinsecamente dependente deles mesmos, sabendo que eles não queriam ficar lá para sempre. Por exemplo,
os afegãos receberam helicópteros americanos, tornando-os sempre dependentes de carros contratados dos Estados Unidos da América para manutenção. Os afegãos usavam inicialmente o helicóptero russo Mi-17 de manutenção relativamente fácil. A expectativa era que os afegãos conseguissem mantê-los até 2019, mas os americanos não queriam que usassem helicópteros russos. E assim, em 2016, eles decidiram mudar o que estavam fornecendo. Eles decidiram fornecer o utilitário helicóptero 60 Black Hawk, que é incrivelmente complicado e leva anos para treinar alguém para usar. A arma avançada nunca atingiria seu potencial total porque o exército afegão estava longe de ser meritocrático. Por exemplo, homens jovens e competentes eram frequentemente ignorados para cargos importantes, pois respeitar os mais velhos é fundamental na cultura afegã. O exército que os Estados Unidos tentavam construir era mais tecnológico e complicado do que precisava, e sempre iria depender deles. Considerando que os americanos sabiam que queriam sair eventualmente, essa foi uma decisão muito tola. Embora tudo o que eu tenha dito até agora seja uma grande parte do motivo pelo qual o Talibã venceu, pode haver uma razão diferente, muito menos comentada. Ainda mais importante, o papel do Paquistão. Acho que o papel que o Paquistão desempenhou durante todo o conflito não pode ser exagerado. Durante toda a sua existência, o Talibã foi ajudado pelo Paquistão de várias maneiras. Muitos recrutas vêm de escolas islâmicas no noroeste do Paquistão e o governo facilitava sua ida ao Talibã. O Paquistão também deu armas e dinheiro ao Talibã. O Paquistão teve um papel importante no sucesso do Talibã nos anos 1990, quando eles quase derrotaram a Aliança dos Senhores da Guerra. Então, depois que o Talibã foi derrotado em 2001, foi para o Paquistão que eles fugiram. Isso foi muito valioso para o Talibã, permitindo sua reorganização e rearmamento. Sem chance de refúgio seguro no Paquistão. Em 2001 havia uma grande chance de que o Talibã, como organização, tivesse sido totalmente erradicado e deixado de existir. Como puderam ir ao Paquistão, reorganizaram-se e lançaram a insurgência em meados dos anos 2000. Durante essa insurgência, eles continuaram recebendo apoio do Paquistão. Tudo isso levanta a questão: por que o Paquistão fez isso? O que eles ganham com isso? O Paquistão apoiou fortemente o Talibã devido à sua rivalidade constante com a Índia. Desde que os dois países surgiram, Índia e Paquistão têm sido inimigos ferrenhos e já travaram 4 guerras. Devido à rivalidade, o maior temor do Paquistão é que a Índia influencie o Afeganistão, deixando-o cercado por vizinhos hostis. Para evitar isso, o Paquistão apoiou o Talibã no Afeganistão na esperança de que eles assumissem o poder e o Afeganistão se tornasse um estado cliente. As preocupações do Paquistão com a influência indiana no Afeganistão não eram infundadas. Nos anos 1990, a Índia financiava a Aliança dos Senhores da Guerra contra o Talibã. Sob essa ótica, o conflito no Afeganistão pode ser visto em parte como uma guerra por procuração entre Índia e Paquistão. Então, voltando à pergunta de por que o Talibã venceu, eu acho que o Paquistão é uma parte enorme da resposta. Como você pode imaginar, o Paquistão está muito mais disposto e é muito mais capaz de apoiar seu grupo aliado no Afeganistão do que os Estados Unidos jamais estariam. Com apoio consistente e duradouro e um adversário fraco e dividido, fica a dúvida se a vitória do Talibã era inevitável.